Olá, boa tarde, meninos e meninas do céu. Eu digo boa tarde porque é o instante em que estamos gravando esta aula, ainda em período remoto, nessa fase em que estamos, né, nos virando aí com as tecnologias, aprendendo, né, passando aí alguns perrengues, mas enfim, o perrengue de ontem não se repete hoje, vamos tendo outras dificuldades e vamos superando, porque é assim que o mundo gira. Como eu disse há pouquinho, né, na outra turma, não tem ano letivo perdido, que nós não podemos é perder a vida, então, ou a capacidade de aprendizagem, ou a nossa curiosidade, a nossa vontade. Então vamos lá, vamos insistindo, vamos levar em conta que ainda, né, sem a definição da data da ocorrência do PAS, temos mais tempo para estudo, mais tempo para aproveitamento. Então, não fica aí de cabeça baixa, debruço, dormindo, lamentando a vida. Né? Vamos lá, vamos ler, vamos discutir, vamos conversar. Existem muitos mecanismos para auxiliá-los, seja as aulas dos meus colegas, né, do turno matutino, que a gente chama de base, seja, na verdade, na conversa que vocês podem ter com outros colegas, seja nos livros digitais que estão aí disponíveis, e seja também pelos encontros da geografia, da sociologia, da história, da filosofia, que as humanidades têm oferecido com regularidade todas as sextas-feiras. Sabemos que às 14h30 o nosso bate-papo leva em conta um assunto principal. Esse assunto nós esmiuçamos, né, de uma maneira rasinha, só para situar o indivíduo no bate-papo, e a partir daí nós resolvemos, né, discutimos, conversamos sobre questões. Estas questões apresentadas, as questões postas, têm a missão de lhe dizer, é assim que aparece no PAS, é assim que pode aparecer no Enem, tá bom? Então, é esse o sentido. Lembrando que, caso, né, você que está aqui agora saiba de alguns colegas que estão inscritos na oficina, mas que por variados motivos, né, não têm acessado, não têm entrado, sugiro que, assim que for disponibilizado o link lá na sala de aula virtual, você pegue o mesmo link e disponibilize também para o seu colega, para o seu amigo. Não precisa ser necessariamente só da nossa escola, Centro Educacional do Lago, qualquer outra instituição, pública ou privada, preferência, obviamente, pelos colegas da escola pública, que nesse instante têm sentido aí mais as dificuldades dessa infeliz desigualdade social existente, né, na relação ao acesso ou da informação. Então, disponibiliza lá com quem você achar que convém, para que vá acompanhando, para que faça as devidas críticas, para que, obviamente, também ponder, opa, peraí, né, será que tem como eu participar? Eu quero interagir, quero conversar um pouquinho mais, e por aí vai, tá bom? Então, vamos embora, né? Dentro desse contexto, brodes e brodas, dentro desse cenário aqui, vamos lá para a população brasileira, né, conversar aqui um pouquinho sobre essa temática. Passo aqui, né, esse mar de gente, hoje foi dia de convocação da seleção brasileira, é por isso que essas pessoas estão vestidas aí de verde e amarelo, eu não vejo outro sentido para se vestir a camiseta da seleção brasileira, a não ser torcer pela seleção, ou de repente para homenagear um mito, no caso, o Pelé, que hoje comemora 80 anos. Tomou um sustinho aí, né? É só desse mito que eu conheço, não entendo outro, né? Qualquer outro para mim, na verdade, ou lembra o sentido real da palavra, né? Que tem a ver aí com inverdades. Mas sigamos, né? Não é isso importante, é só uma brincadeirinha para dar uma movimentada, deixar a galera que está aí na sala ou contente ou insatisfeito. Ficou insatisfeito? Coloca no chat, vamos conversar, porque a nossa intenção não é a cor preferida de quem. É, na realidade, o debate geográfico, o debate científico, que, aliás, alguns até negam, mas é por ela e com ela que nós chegamos até aqui. De qualquer modo, a população do nosso território brasileiro, ela é resultado de um processo de misturas intensas ocorridas a partir da chegada dos europeus portugueses. Eles entram ou adentram o território brasileiro, né? A data oficial anunciada é 22 de abril de 1500. Então, chegam por aqui, né? Não vão dar de cara com o encontro de trios, asa, ivete, chiclete com banana lá em Porto Seguro, não tem nada disso. A recepção não vai ser necessariamente tão bonitinha, amistosa, como nós vemos nos livros, né? Deles entregarem
toma aqui, ó, pega esse espelho. Aí o índio devolve, não, mas não quero espelho, eu quero um negócio mais moderno. Então tá bom, então pega o meu iPhone, né, vamos trocar aqui um WhatsApp, tem figurinha nova? Não foi desse jeito, né? Como diria a filósofa contemporânea, né, desse século XXI, a dona Valesca, o cenário foi de tiro, porrada e bomba. Os primitivos, os nativos, os indígenas que aqui estavam, acabaram, na verdade, se surpreendendo com aquele trambolho que vinha pelos mares, que eles nunca tinham visto, homens vestidos, barbudos, olha que absurdo, né, de diferente. Então, eles vão estar assustados, claro, uma parte vai ser capturada, outra parte vai resistir, e assim começa a nossa história, formando, na verdade, um conjunto de ocupação pautado em 3 conjuntos. Aqueles que aqui estavam, então, os vermelhos, que prontamente foram chamados de indígenas, ou ameríndios, se vocês preferirem, os que vieram, no caso, os brancos europeus, muitos portugueses, e deles nós herdamos essa linguagem de comunicação, mas outros grupos brancos europeus também estiveram aqui, né? Franceses, holandeses, ingleses, todos eles tiraram uma casquinha dos nossos recursos naturais, o que reforça a ideia de como o Brasil é rico, que esses camaradas e outros tantos que não podemos dizer adjetivos, né, que elogiem a este horário, roubaram o território brasileiro, né, nos últimos 520 anos, e nós continuamos aqui posicionados como uma das 10 maiores economias do mundo, com uma infinidade de recursos naturais, com possibilidades, né, de produção, tanto no agronegócio quanto na atividade industrial. Só comprovando que pequenos ajustes tornariam o nosso país muito melhor. Infelizmente, temos, né, que melhorar em diversos cenários, entre eles esse aqui, a educação, e aí Professor levar a Aldo? sério o conhecimento científico. O professor Saulo quer fazer um comentário, ele me chama aqui, fica com um cenário de radiotáxi, ele falando ali, meio ofuscado, a caixinha de abelha. Fala daí, professor Saulo, vai lá, hoje eu estou Meu. famoso e Ô, aí eu engato no assunto e não paro. Mas, isso. mete bronca. Não tem problema não, professor Aldo. A sua sapiência é muito boa. É o seguinte, só para corroborar com isso que você está falando, que eu costumo dizer para os alunos nas minhas aulas de sociologia, que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi inventado. O Brasil foi inventado. Tem uma história, a história que não foi contada, um livro que é o seguinte, a história que não foi contada do Brasil, ele é muito interessante, que ele fala da chegada, de como é que foi que deu-se origem à viagem de Pedro Álvares Cabral para cá, Pedro Álvares Cabral para cá e tal, como se deu tudo isso, ele conta uma outra história, a história que não foi contada. Mas, mediante essa história que foi contada, que a gente é obrigado a repetir ela nas escolas, eu vou dizer para você o seguinte, que a única capital brasileira não fundada por portugueses naquela época foi a de São Luís. São Luís foi fundada pelos franceses. Quando eles foram expulsos do Rio de Janeiro, eles subiram, chegaram e fundaram a cidade de São Luís. São Luís é uma cidade francesa, fundada por franceses. Aí nós temos a presença da Holanda muito forte em Pernambuco, principalmente ali no Recife, até a chamada Batalha dos Guararapes, quando foi expulso, Maurício de Nassau foi expulso do Brasil, as tropas holandesas foram expulsas do Brasil pelos portugueses. Temos também a batalha contra os franceses no Rio de Janeiro, e por aí vai. Então, ou seja, o Brasil ele já começa com uma miscigenação, que vai dar origem a tudo isso. Claro que o traço português é bem forte na língua, né? É bem forte na língua e alguns costumes, mas nós estamos permeados de várias outras culturas europeias no Brasil. É isso aí, Aldo. Vai lá. Bom, então, sempre reforçando aí, Saulo e meninos, né, quando pensamos no espaço territorial brasileiro, o mais adequado nesse processo de formação, nesse processo de miscigenação que marca, na verdade, o nosso biotipo, é recordar, ou lembrar, ou identificar, melhor dizendo, que nós somos resultado, então, de uma mistura de grupos europeus, e não exatamente só de portugueses. A presença portuguesa, ela está atrelada a outras questões, mas outros grupos estiveram por aqui. E aí, muito bem lembrado, muito bem colocado pelo professor Saulo, né, a dominação francesa, né, lá no Espaço São Luís. Claro que os franceses precisaram brigar com uma tribo de homens bigodudos que já habitavam a ilha de São Luís, né, a tribo Sarney, não sei se vocês já ouviram falar nesse grupo, eles ainda continuam ocupando a região. Né? Os holandeses acabaram também sendo expulsos aí em confrontos e conflitos, mas justifica, por exemplo, um biotipo
do Nordeste, ou do nordestino, desta área, Pernambuco, até do Ceará também, com um perfil diferenciado, né? São homens e mulheres mais altas, galegos, né? Há uma predominância, diferente, por exemplo, se você pensar na estrutura física de baianos, na estrutura física de sergipanos, de alagoanos, onde há um predomínio aí de mestiços, de negros, né? Muito curioso, na verdade, Professor isso, Aldo, o claro, João, como resultado dessa ocupação. professor Aldo, o Pode falar. João, ele pergunta aqui para a gente aqui no chat aqui, o termo correto é encontrado e não descoberto? Bom, a gente não precisa, na verdade, entrar nesta polêmica, mas pense o seguinte, né? Se nós partirmos de uma perspectiva mais ingênua, o mundo conhecido naquele instante ali, final do século XIV, XV, né? No caso, final do século XV, início do século XVI, o mundo era a Europa, a Ásia e a África, tanto que a gente apelida isso de Velho Mundo. Eles saem em busca de uma nova rota comercial para as Índias. A ideia espanhola me parece muito mais sábia do que a ideia portuguesa. Explico. Os espanhóis tinham a perspectiva de contornar o planeta, comprovando a esfericidade do planeta. Então, saíam ali de Madrid e chegariam até as Índias pela sua costa leste. Bem pensado. Os portugueses tinham uma outra estratégia, contornar o continente africano. Hoje é possível duvidar dessa argumentação, porque eles já dominavam as linhas imaginárias, paralelos e meridianos, portanto, já calculavam latitude e longitude, consequentemente, também entendiam dos movimentos das massas de ar e sabiam que poderiam ser empurrados a um espaço territorial ou outro. Bom, avança a história. Quando os, então, espanhóis avançam em linha reta e encontram o espaço territorial que logo vai ser apelidado, chamado de América, o retorno à Europa é o seguinte aviso: temos algo mais valioso do que um caminho para as Índias. É um conjunto espacial, territorial, né, de uma dimensão aí que nós podemos usufruir, enriquecer, aproveitar de todos os recursos que lá estão. Depende de nós. Os portugueses saem logo na sequência. E eu fico a sugestão, viu, João, de você assistir o filme 1892. É fácil, na verdade, encontrar aí no YouTube, certamente no Netflix também. É um filme bem antigo, mas que conta a história das grandes navegações, especialmente a figura, né, do senhor Cristóvão Colombo. Aí avança. Para esses europeus, esse instante é de descoberta de um mundo novo. Tá bem? Mas o que motivou essa descoberta, ou permite que eu chame de descoberta? Um encontro de uma área que é onde havia ali, não é 1982, não, é 1892. Tá? 1982 foi a Copa que nós perdemos injustamente, tá bom? Só para colocar na cronologia aí, o Saulo. Tá bom? Então, voltando. Aqui haviam indivíduos. Quando você já deve ter ouvido, todo mundo já ouviu aquele ditado, né? Achado não é roubado. A ideia do achado é não tem ninguém proprietário ali. Ninguém andou, achou um telefone na rua, achou um dinheiro na rua. Você descobriu ou encontrou? Havia um dono antes? Havia. Então, você encontrou algo que foi perdido por alguém. O espaço territorial que nós estamos, ele foi encontrado. Haviam habitantes aqui. Eles não tinham um mesmo perfil de sociedade como os europeus. Não usavam, e não usam muitos deles até hoje, as vestes como os europeus. Não se comunicavam como os europeus. Não proferiam uma crença religiosa, uma crença em um Deus como os europeus, por exemplo. Consequentemente, o termo, aí sem fugir da história, né? Consequentemente, o ideal é tratar como encontro e não exatamente como descobrimento. O que não é nenhum problema falarmos sobre descobrimento, pelo critério anterior que eu falei. Para eles lá, o mundo era só 3 partes, opa, descobriu um negócio novo aqui. Esse negócio novo nós vamos chamar de América. Então, as duas terminologias estão corretas, é normal, né, que você encontre professores de história, de geografia, que falem de maneira mais eloquente, tem que usar encontro, tem que usar encontro. Eu sou um pouquinho mais bola no chão e entendo, olha, do ponto de vista dos caras lá, os europeus vão sustentar, descobriram, e vamos bater continência e agradecer a eles, né, por terem feito isso por nós. Por outro lado, nós que estamos aqui, vocês, não, descobriram nada. Tinha indivíduos aqui, vocês encontraram e usaram da força para nos massacrar.
Beleza? Bom, acho que era isso que eu tinha perguntado aí, João. Então, né, não crie cerimônia para dizer que o Brasil foi encontrado, não crie cerimônia, obviamente, para dizer que foi descoberto, tanto faz. Não temos professor de história na oficina, né? Nós fazemos, às vezes, aí o professor Saulo é o entendido, né? O catedrático aí da área de história, e a gente vai suprindo essas necessidades aí. Então, dentro da oficina, temos especificamente geografia, sociologia e também filosofia. História não, né? Não temos um professor, não chegou um professor para nos auxiliar, nem no ano passado, muito menos nesse ano, né, que o cenário está pior, beleza? Bom, vamos lá, vamos avançando. Já podemos passar para as questões, porque precisamos, na verdade, definir, além dessa ideia da miscigenação, da mistura, né, no contingente de organização dos povos, e entender o seguinte: na atualidade, a população brasileira vem apresentando comportamentos diferentes. Esse comportamento diz respeito a número de filhos por família, esse comportamento diz respeito à apropriação de riqueza, qualificação, formação de indivíduos, os cuidados médicos hospitalares. Então, nós temos esse cenário. Para avaliar bem essa estrutura, geralmente é apresentado e utilizado, tanto no ambiente escolar quanto em qualquer esfera que se propõe a estudar a população, este gráfico aqui, que na realidade é um gráfico de linhas, né? A gente pode chamar de gráficos de barras, não é um gráfico de coluna, coluna é na vertical, linhas, barras na horizontal. Então, nós temos aqui barras, tá certo? Cada uma dessas barras representa um conjunto, né, etário, uma faixa etária distinta e que também nos permite, na verdade, perceber a evolução e a transformação ao longo do tempo. Neste gráfico de barras, nós temos a possibilidade de distribuir por gênero, então aqui homens e mulheres, tá certo? E uma variação etária. Daí o nome, pirâmide etária. Ela está distribuída, geralmente, em 3 conjuntos. Uma parte que nós vamos chamar de base, que vai variar aí entre o 0 até os 29, na verdade, 29 anos pela classificação do IBGE, o adequado era como a gente faz normalmente, né, no ambiente escolar, até os 19 anos. O fato é que essa base representa o espaço de crianças e jovens, tá bem? Então, a galera mais nova. Geralmente, o grupo que está em preparação, em qualificação. A partir daí, até os 65 anos de idade, nós temos um grupo que faz a economia movimentar, né? Essa, na verdade, corresponde à área do corpo, eu esqueci de colocar aqui, que esta é a base, né? A base da pirâmide é onde estão os jovens. Qual a Professor Aldo, fase? Oi, pode falar. professor Aldo, isso aí é quando a gente está trabalhando isso em sociologia, nós pegamos os dados fornecidos pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, aí ela classifica o seguinte: é até os 20 anos que se dá uma geração, então, ou seja, a base é até os 20 anos, porque é quando um ser vivente, um ser humano vivente, ele demora para sair do estágio de criança e passar para o estágio reprodutivo. Ou seja, aos Bom, 20 anos ele já está. assim, essa é uma interpretação, só. No entanto, né, quando a gente pensa aí, dentro da nossa casa, uma perspectiva do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estudando demografia. Aí, por isso que tem aí uma sutil diferença. É, Né? Então, por exemplo, no Brasil, o idoso é contabilizado com 65 anos de idade. verdade. Para a ONU, são 60 anos, certo? Então, essa é só a distribuição da pirâmide etária, né? E as classificações e os benefícios e as análises, tanto de ordem social quanto organizacional, elas vão mudar um pouquinho de acordo, óbvio, com o nosso olhar. Para efeito de estudo da demografia, então, essa variação, para nós aqui no IBGE, ele coloca 19, de 0 a 19, você vai encontrar em muitos materiais essa classificação de 0 a 29, né? Então, assim, temos hoje uma população no Distrito Federal que saiu da base jovem, ou seja, a maioria da população brasiliense está acima dos 29 anos de idade. Então, já integramos a parte do corpo da pirâmide etária, chamada de adulto. Já acima dos 65, como eu disse, né, aqui no território brasileiro, nós vamos ter, então, o chamado ápice. Esse ápice da pirâmide, ele indica aumento à medida que a qualidade de vida também vai aumentar,
e aqui vão estar os indivíduos que são os idosos, que nós podemos chamar sem nenhum problema, sem nenhuma cerimônia, de velhos, tá bom? Então, está muito bonita aqui minha letra, eu sei que vocês estão adorando. Então, veja, nesse cenário da pirâmide etária do Brasil, em 1980, nós tínhamos uma base muito larga. O que isso significa? Alta taxa de natalidade e um ápice estreito. O que isso significa? Alta taxa de mortalidade. Qualquer governante, prefeito, governador, presidente, não temos aqui, mas rei, né? Qualquer indivíduo que administra um lugar, no primeiro dia que ele senta na cadeira da administração, o que ele tem em mãos é uma pirâmide etária. Por quê? Porque se ele visualiza que ele tem um contingente de jovens muito elevado, ele precisa investir em escola, em universidade, né? Em campos de estágio para preparar esse indivíduo que vai entrar na fase adulta. Que é uma curiosidade, Brasília, quando foi construída, tinha uma população jovem muito expressiva, vinham para cá muitas crianças, resultado disso, muitas escolas construídas, escolas públicas, obviamente. Dá uma volta no plano piloto, tarde e noite, e você verá muitas dessas estruturas físicas de escolas no plano piloto, hoje, praticamente abandonadas, ociosas, não funcionam mais. No noturno é que não funciona mesmo, né? Por quê? Porque hoje nós temos um contingente demográfico, principalmente no plano piloto, de velhice, né? De idosos. Aliás, uma população idosa predominante no DF fica exatamente no Lago Sul, espaço onde está a nossa escola. Então, aqui, olhando a pirâmide etária, a gente, na verdade, né, tem este olhar sobre o estudo populacional, e aí a questão diz assim, a forma da pirâmide etária apresentada indica que na década de 1980, o Brasil, letra A, apresentava elevados índices de natalidade, opa, já falei sobre isso, e mortalidade. Sabe o que é essa diferença da base até aqui? Ó, tudo isso aqui que eu estou rabiscando, não sei se está claro aí, agora eu vou dar uma coloridinha. Esse indivíduo que desapareceu aqui, ele não pulou daqui para cá, ele morreu. Tá certo? Então, uma pirâmide etária, se ninguém fosse a óbito, ela seguiria, na verdade, como as Torres Gêmeas, como o Congresso Nacional, né? Vai seguir ali linear, sem nenhuma deformação. Cada perda dessa, ano a ano, representa ou indica morte. Então, letra A disse uma verdade, ok. Letra B, ele disse que a pirâmide mostra que o Brasil era composto por uma população predominantemente adulta, não dá para prever isso, nós temos aqui a identificação de que o Brasil era uma população predominantemente jovem, então está errado. Letra C, estava em franco processo de explosão demográfica, né? Temos aqui uma base muito larga, mas não dá para fazer essa previsão. Explosão demográfica é quando aumenta expressivamente o número de bebês num território, numa localidade, e nós estamos dentro de uma média que, aliás, condiz com os números da atualidade. Portanto, não, e o Brasil não viveu explosão demográfica na década de 80. Nossa explosão demográfica fica ali no pós-guerra, década de 50, 60, basta lembrar, na verdade, dos nossos tios, avós, né, que tem lá, né, no caso do João, certamente bisavós, que tinham muitos filhos por família, não exatamente na geração que já atinge a minha pessoa e a do professor Saulo, tá bom? Letra D, obteve sucesso nas políticas sanitárias de controle de mortalidade. O Brasil não realizou estas práticas nos anos anteriores. O processo, né, de desenvolvimento e melhorias nas condições médico-sanitárias, elas serão decorrentes dos anos seguintes, com a ampliação da urbanização brasileira. Então, letra D, errado. E letra E, sofria demasiadamente com baixos índices de fertilidade. A pirâmide etária não faz essa medição, né, de taxa de fecundidade, né, a gente pode perceber, mas ele não tem aqui esse marco. Aliás, a base está larga, não tem problema nenhum de fertilidade. Tinha muito bebê sendo entregue pela cegonha. Portanto, resposta correta, letra A de aleluia, aleluia, amém. Temos 6 minutinhos, dá tempo de julgar aqui, jogo rápido, essa questãozinha do tipo paz, na verdade a gente sabe que o tipo dela é o tipo A, então diz assim, sobre a população feminina, opa, uma análise importante que já vai ficar de gancho para o nosso encontro que vem. Sobre a população feminina e sua participação no mercado de trabalho, julgue os itens como certo ou errado. Primeiro, chama atenção a maior participação das mulheres no mercado de trabalho na região sul, onde também são verificadas taxas maiores de ocupação da população feminina. A região sul do Brasil, pequena, são 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apresenta, na verdade, uma
condição de organização e do papel do mercado da mulher no mercado de trabalho um pouco mais avançada do que em outras partes do território brasileiro, onde continua predominando, né, uma visão patriarcal, machista, onde o homem é responsável pelo sustento da casa. Então, né, dito isso, né, o espaço no sul do nosso país tem sim, né, muitas mulheres à frente de importantes serviços, de importantes organizações, basta ver também a presença feminina na própria política. E isso vem se estendendo para o Sudeste brasileiro, logo, logo também se torna realidade em outras regiões do nosso país. A número 1 está certo. Para responder essa questão, você precisava ali ter um olhar, né, mais peculiar, particular, sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, sobre os dados apresentados recentemente pelo IBGE, né? Então, é sempre bom estar atualizando essas informações. Não vai estar necessariamente dentro do ambiente de estudo, do contexto geográfico. Daí entra o papel das oficinas, né? Trazer esses elementos para complementar aquilo que você estuda na base nacional. Bom, 2, o aumento da escolaridade feminina, chama atenção, né, com relação à população, a queda da fecundidade, as mulheres saem para trabalhar, consequentemente têm menos filhos, novas oportunidades oferecidas no mercado e as mudanças de padrões culturais são as principais causas do aumento da participação feminina no mercado de trabalho, não há dúvida disso, né, as meninas que fazem parte da nossa turma, da nossa sala, ou da turma, né, série, segundo ano de qualquer uma das turmas da escola, nenhuma delas está sendo preparada para o casamento. Muito pelo contrário, todas estão, né, aí se organizando para loguinho estarem no mercado de trabalho, contribuírem, acessarem a sociedade brasileira de um modo diferente que, de repente, as bisavós de todas elas não tiveram oportunidade. Informação correta. Graças Questão 3. a Deus. Graças a Deus, né? As mulheres vêm aumentando sua participação no mercado de trabalho nos últimos anos, só confirma o que foi colocado no item número 2, verdade absoluta. 4. A volta ao lar já é realidade absoluta para a maioria das mulheres trabalhadoras das grandes cidades brasileiras, fruto do desemprego e das desigualdades salariais entre homens e mulheres. Ele confunde vários elementos, ainda persiste uma desigualdade, diferença de salário entre os dois gêneros. Nós temos também uma altíssima taxa de desemprego, mas neste caso não tem a ver exatamente com uma necessária volta ao trabalho doméstico. Muito pelo contrário, as mulheres vão assumindo aí uma segunda jornada de trabalho, atuando em casa, né, fazendo os serviços que nós que temos mãe sabemos como elas o fazem, e ao mesmo tempo cuidando também da sua condição profissional. Por isso mesmo, o item está mentindo errado. E para terminar, as mulheres ainda hoje fazem parte da maioria que estão à procura de emprego. Bom, nós temos um contingente numérico de mulheres maior do que o número de homens, logo, o número de mulheres desempregadas também será maior do que o número de indivíduos homens desempregados. Informação também correta. E assim, a gente chega ao limite do nosso encontro de hoje. Demos algumas voltas além da contribuição da população, agradecer aí a presença de todo mundo, em especial do João, que colocou algumas questões aí que movimentaram, na verdade, o nosso bate-papo de hoje. Lembrando, se você, né, que está aqui, conhece alguém e gostaria de participar, né, disponibilize o link para ele, tá? Depois, numa outra sala, num outro ambiente, será muito bem-vindo, né, e podemos, então, até esticar a nossa conversa. Até hoje temos feito bate-papos na casa dos 30 minutos, mas nós podemos aumentar, ampliar um pouquinho esse espaço, sem sombra de dúvidas. Se for para contribuir, se for para discutir ciência, nós o faremos. Então, obrigado, uma boa tarde para todo mundo, segue vida, bom final de semana, até a próxima, na próxima semana, com outro componente curricular, com outro colega professor, seguindo aqui a nossa temática. Abração. Valeu, Aldão.